Eu estou fazendo um tour por todas as minhas Bíblias. Essa é uma bela de uma coleçãozinha que eu venho montando ao longo dos últimos 10 anos da minha vida e o meu objetivo é ter todas as traduções existentes aqui no Brasil, pelo menos para o português. E essa série de vídeos aqui no canal tem o intuito de eu apresentar para vocês as diferentes edições e traduções que eu tenho aqui, comentando um pouco sobre qual é a tradução e a adaptação de linguagem que elas usam, como que é a edição, o que tem dentro delas além da palavra de Deus, tipo mapas, notas de rodapé, textos explicativos, glossários e por aí vai. E para que nós podemos usar todas essas coisinhas. Eu tô fazendo tudo isso com a finalidade de que você assista todos os vídeos aqui dessa playlist, que eu estou lançando a passos de formiguinha, perdoe-me por isso. E no final você tem um panorama geral das principais traduções existentes aqui no Brasil e você possa tirar suas próprias conclusões sobre qual é a mais adequada para o que você quer. Se você quer estudar, tem Bíblia aqui para você. Quer ler no dia a dia? Tem Bíblia aqui para você também. Cada edição da Bíblia tem a sua particular finalidade e é para isso que eu tô aqui para ajudar vocês. Olá, pessoas, tudo bom com vocês? Eu sou Ana Luísa, sejam bem-vindos ao meu canal. Eu sou católica e por aqui eu compartilho um pouquinho da minha fé com vocês. Então, se vocês gostam de assuntos como oração, espiritualidade, catequese e Bíblias, este é o lugar certo para vocês estarem. Tá bom? Então já aproveitem, deixa o seu like aqui no vídeo, se inscreve no canal se vocês não são inscritos, ativa o sininho para as notificações, pois esses vídeos de Bíblia saem quando Deus quer. Rindo de nervoso. E também porque tour de Bíblia completão do jeito que eu estou apresentando aqui para vocês, vocês só vão ver por aqui, tá bom? Hoje nós vamos fazer o review de duas edições protestantes que eu tenho aqui em casa, a NTLH e uma João Ferreira de Almeida de bolso dos Gideões. Protestante? Como assim, Ana Luísa, você tem edição protestante? Você não acabou de dizer que era católica? Por que você tem isso dentro da sua casa? Calma, Calabreso, acabam os ânimos aí, meu chuchu, porque essas duas Bíblias aqui podem até ter 7 livros a menos. No caso da dos Gideões, não, porque ela tem só o Novo Testamento e os Salmos, né? Então, na prática, ela é uma Bíblia católica. Mas todos os 66 livros que tem nas Bíblias protestantes ainda são palavra de Deus. E outra coisa, com muita frequência aqui no canal, aparece uma galera assistindo os vídeos aqui que tá um pouco curioso sobre o catolicismo, ou tá voltando pro catolicismo, e as únicas Bíblias que eles têm em casa são essas aqui. Então a gente vai ver como que são essas edições pra gente não tirar conclusões precipitadas e principalmente entender como que os nossos irmãos protestantes pensam a fé deles por meio dessas Bíblias. A primeira Bíblia que eu quero apresentar hoje para vocês é essa NTLH, uma sigla para Nova Tradução na Linguagem de Hoje. Certa vez, eu estava num grupo de oração e um colega meu que participava do grupo chegou com essa Bíblia pra mim e falou: Ana, achei ela no lixo, você vai querer pra você? E eu, sem nem pensar duas vezes, falei: gente, tava no lixo, é claro que eu quero pra mim, eu vou tratar ela muito melhor do que os ratinhos, do que as baratas, né? Na época, quando eu vi que essa Bíblia aqui que tava no lixo era uma Bíblia protestante, meu olhinho chegou a brilhar, eu achei maravilhoso. Porque eu tava no meu primeiro ano dando catequese de Crisma, e a aula seguinte que eu ia dar aquela semana era uma aula sobre Eucaristia. E o maior motivo de eu ter essa edição aqui comigo é para conseguir entender como que os nossos irmãos protestantes pensam sobre Eucaristia, como que eles conseguem ler o Evangelho de João, olhar o capítulo 6 e não compreender que Jesus está falando de forma literal naquele capítulo no discurso do Pão da Vida. Surpreendentemente, essa Bíblia daqui consegue provar todo o meu ponto. Como a gente vai ver nas imagens que vão passar aqui na tela, essa edição aqui meio que foi feita, acho que foi isso, né, para ser a edição oficial da Igreja Batista aqui do bairro onde eu moro. Eu imagino que essa tenha sido uma edição comemorativa, talvez do ano de 2017, que fez 500 anos da revoltinha de paróquia do Lutero, então eles fizeram uma baita comemoração à Igreja Batista aqui no meu bairro. Então eu acho que por causa disso, ela é só a Bíblia mesmo, era como se fosse para distribuir para todos os fiéis da igreja, de alguma forma beneficente, para arrecadar algum dinheiro, eu imagino que tenha sido isso, né? Então ela não tem nenhuma notinha de rodapé sequer,
e nenhum conteúdo doutrinário mais aprofundado. Como vocês podem ter reparado, ela não tem colinha, e isso para os protestantes, para os evangélicos, não é nenhum problema, porque se tem uma coisa que eles sabem, é onde está o livro de Sofonias, né? Eles gostam tanto da Bíblia que eles sabem as passagens e o local onde está localizado os livros da Bíblia de cor, e aí isso é um ponto positivo para vocês. Eu acho isso maravilhoso em vocês, amiguinhos evangélicos. Se a gente for olhar mais um pouquinho, ela tem um mapa, tá? Eu acho que colocaram esse mapa aí por desencargo de consciência. E folheando mais um pouquinho as páginas, lá no final, a gente tem um glossário e depois dele tem uns textinhos extremamente reduzidos que dão um resuminho em poucas linhas da história de cada livro. Eu achei isso super legal, né? Porque às vezes a gente só precisa de um overview do negócio, né? Pra saber, pra se localizar, pra se situar antes de conseguir ler. Depois disso, tem uma seçãozinha de palavras de orientação e consolo e outra de o que a Bíblia diz sobre determinado assunto. E o que eu achei mais legal tá lá no final da Bíblia, que é um cronograma para ler a Bíblia inteira em um ano. Isso teria sido muito útil para Ana Luísa de 2022. Para quem não sabe, em 2022 eu tive o grande desafio de ler a Bíblia inteira em um ano. Se você quiser saber um pouquinho mais dessa jornada minha, eu vou deixar aqui no card e no link na descrição o vídeo para vocês, né, verem a minha experiência de como foi ler a Bíblia em um ano. Quem sabe um dia eu experimente ler a Bíblia por essa ordem que é essa Bíblia que propôs. E ler nessa Bíblia, que eu acho que vai ser mais interessante ainda. Eu só fico meio triste porque, como tem 7 livros a menos, então eu não vou passar pelo livro de Tobias, nem pelo livro do Eclesiástico, e muito menos pela história da Judite, que é muito legal, cara. É muito legal a história da Judite. Bora falar da tradução? Essa tradução daqui, NTLH, nova tradução na linguagem de hoje, foi lançada no ano 2000, e tem uma coisa que particularmente, tá? Isso é uma opinião minha, eu detesto, que é linguagem atual. Eu não consigo me adaptar a esse tipo de linguagem dentro da Bíblia de jeito nenhum. Por mais que ela seja, sim, de mais fácil compreensão do texto, esse tipo de adaptação de linguagem já tende a mudar um pouco o real intuito do autor, tanto em livros normais que a gente vê, traduzidos para a linguagem de hoje, quanto na própria Bíblia, né? E como essa é uma tradução protestante, ela já tende a distorcer um pouco mais ainda o sentido real das passagens. Assim, não que seja de todo ruim ver o arcanjo Gabriel conversando com Nossa Senhora, falando que a paz esteja com você, Maria, você é muito abençoada, o Senhor está com você. Não tenha medo, Maria, Deus está contente com você. Em vez da tradução, por exemplo, da Bíblia de Jerusalém, de alegra-te cheia de graça, o Senhor está contigo, não temas, Maria, encontraste graça junto de Deus. É ruim mesmo. Foi mal. Enfim, como vocês puderam reparar, é uma tradução completamente distorcida do texto original, e eu usei o texto da Jerusalém para comparar justamente porque a Bíblia de Jerusalém é uma das mais fiéis ao grego, ao hebraico, né, no sentido próprio das palavras. Ela tem esse compromisso com a fidelidade. E é uma Bíblia também usada para estudos protestantes. E é por isso, gente, que eu acho muito, mas muito difícil gostar da tradução da NTLH. Em minha defesa, nem os evangélicos gostam dela, e eles passaram a gostar menos ainda, porque essa tradução aqui, NTLH, é a usada nas citações bíblicas do Café com Deus Pai, pra você ver a credibilidade do negócio. Mas calma, meu chuchu, existe tradução protestante boa e eu vou apresentar ela aqui pra vocês. Essa bíbliazinha daqui tem a inigualável tradução João Ferreira de Almeida, revista e corrigida. E ela tá na edição dos Gideões Internacionais, que tem só o Novo Testamento, Salmos e Provérbios, uma ediçãozinha de bolso, ó, que eu acho que todo mundo tem essa Bíblia aqui em casa, vai achar essa Bíblia em algum lugar, ela é muito boa. Eu ganhei essa Bíbliazinha daqui em 2012, quando eu tava na escola, simplesmente brotou um senhorzinho Gideão ali e entregou a Bíblia pra todo mundo da minha sala, falou um pouquinho da Bíblia, né, falou que era um presente, que era de graça, não precisava dar nada em troca, e deu a Bíbliazinha pra gente. Os Gideões Internacionais, para quem não conhece, eles são um grupo de homens trabalhadores que financiam essas edições bíblicas aqui, pequenininhas, né, para distribuir gratuitamente. Essa iniciativa deles, com certeza, é muito louvável. Até onde eu sei, é um grupo ecumênico, então tem diversas denominações cristãs
atuando nesses gideões internacionais. E a tradução que eles usam para distribuir aqui no Brasil é a João Ferreira de Almeida, que é a tradução da Bíblia para o português mais antiga que a gente tem. Esse moço, João Ferreira de Almeida, era um português católico que se converteu ao protestantismo ali mais ou menos na época da Reforma, depois de conviver com um grupo de holandeses. E isso aconteceu mais ou menos no ano de 1600 e algumas bolinhas. Era um período em que o protestantismo realmente estava crescendo e o mundo estava naquela vibe navegações, Companhia das Índias Orientais e Ocidentais. E com isso, João Ferreira de Almeida decidiu virar missionário e nas missões que ele sentia muita falta de uma tradução da Bíblia para o português, porque na época, até então, só tinha a tradução Vulgata, que era oficial da Igreja Católica, e o Lutero tinha feito algumas traduções para o alemão, estavam surgindo algumas poucas traduções para outras línguas vernáculas também, e para a língua portuguesa, esse menino, numa vibe bem sola escritura, né, inspirado pelo mandamento, sei lá, do protestantismo, e numa vibe também meio São Jerônimo, decidiu traduzir sozinho a Bíblia para o português. E ele fez, gente, um ótimo trabalho. Até onde eu pesquisei e estudei, ele conseguiu traduzir só o Novo Testamento e o Antigo Testamento ficou para outras pessoas traduzirem, mas tudo isso levou o nome dele porque o cara realmente foi um visionário na questão da tradução bíblica. Ele estudou pra caramba para traduzir da melhor forma possível a Bíblia para o idioma dele. E para provar que ele fez um ótimo trabalho, eu queria comparar essa tradução aqui, João Ferreira de Almeida, com a tradução da NTLH. A gente vai pegar o mesmo trecho, que é a anunciação do anjo a Maria pelo arcanjo Gabriel, e vamos ler, né? Tá em Lucas capítulo 1, versículo 28 e seguintes. E no 6º mês foi o anjo Gabriel enviado por Deus a uma cidade da Galileia chamada Nazaré, a uma virgem desposada com um homem cujo nome era José, da casa de Davi. E o nome da virgem era Maria. E vindo o anjo até ela, disse: Salve, agraciada, o Senhor é contigo, bendita és tu entre as mulheres. E vendo-o, ela turbulou-se muito com a sua palavra e considerava que saudação seria esta. Disse-lhe então o anjo: Maria, não temas, porque achaste graça diante de Deus. Eis que em teu ventre conceberás e darás à luz um filho, e chamarás o seu nome Jesus. Este será grande, será chamado Filho do Altíssimo, e o Senhor Deus lhe dará o trono de Davi, seu pai, e reinará eternamente na casa de Jacó, e o seu reino não terá fim. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Agora a gente vai pegar a tradução da NTLH para ler. Mesmos versículos, tá bom? Até a mesma parte. Quando Isabel estava no 6º mês de gravidez, Deus enviou o anjo Gabriel a uma cidade da Galileia chamada Nazaré. O anjo levava uma mensagem para uma virgem que tinha casamento contratado com um homem chamado José, descendente do rei Davi. Ela se chamava Maria. O anjo veio e disse: Que a paz esteja com você, Maria. Você é muito abençoada. O Senhor está com você. Porém, Maria, quando ouviu o que o anjo disse, ficou sem saber o que pensar. E, admirada, ficou pensando no que ele queria dizer. Então o anjo continuou: Não tenha medo, Maria. Deus está contente com você. Você ficará grávida, dará à luz a um filho e porá nele o nome de Jesus. Ele será um grande homem e será chamado de Filho do Deus Altíssimo. Deus, o Senhor, vai fazê-lo rei, como foi o antepassado dele, o rei Davi. Ele será chamado para sempre de Rei dos descendentes de Jacó, e o reino dele nunca se acabará. A tradução Almeida tem um leve errinho de colocação de versículo, na verdade, porque a parte do bendita és tu entre as mulheres, na verdade é uma coisa dita por Isabel alguns versículos para frente, e ele repetiu essa frase aqui logo na anunciação do anjo. Muito provavelmente isso deve ser algum tipo de influência católica que ele teve, né, naquele mundo que ele vivia. E também porque naquela época os protestantes não tinham uma questão tão grande com a figura mariana como eles têm hoje. Nesses anos de 1600 e alguma coisa, a maioria dos protestantes também acreditava no dogma da maternidade divina, ou seja, que Nossa Senhora é mãe de Deus, e também no dogma da virgindade perpétua de Nossa Senhora, ou seja, que ela permaneceu virgem depois de ter dado à luz a Jesus. No entanto, apesar desse leve errinho, devido a uma colocação histórica, muito provavelmente,
a tradução da Almeida ainda é uma tradução muito superior à NTLH. Eu não sei vocês, mas quando eu leio a tradução da NTLH, parece que eu tô assistindo uma sitcom de Jesus, tipo um The Chosen da vida, e eu acho que não cabe muito. Essa versão que eu tenho aqui, como vocês podem perceber, é uma edição de bolso, ela literalmente cabe num bolso, e ela quebra muito galho pra quando a gente tá na rua, assim, né? Na época que eu ganhei ela, o celular, o smartphone não era algo, né? Não era algo que distraía a gente por muito tempo. Então, carregar uma bibliazinha pra gente ler numa fila, pra gente ler quando a gente tá esperando alguma coisa, sempre cai muito bem. Como ela é de bolso, a edição dela realmente é bem mais sequinha, não tem muita coisa além do texto bíblico. Ela começa com um textinho sobre a missão dos Gideões internacionais, né? Outro textinho sobre o que é a Bíblia, por que a Bíblia é importante. Tem um sumário de onde encontrar auxílio, que são aqueles textinhos de consolo, ensinamentos sobre alguns problemas da vida, como medo, mentira, adultério, ansiedade e vingança, que são aquelas coisinhas muito comuns em bíblias protestantes. Na contracapa, como se fosse a contracapa dessa bíblia daqui, tem tipo um guiazinho de conversão. Parece muito com o roteiro do Querigma, que é aquele encontro pessoal com Deus, né? E que a RCC costuma fazer, que é amor de Deus, pecado, a salvação em Jesus Cristo, aceitar Jesus como Salvador e, por fim, procurar uma igreja, uma comunidade para frequentar. Eu anotei aqui no finalzinho o meu nome e o dia que eu ganhei a Bíblia. E depois eu quis anotar o dia do meu batismo também, que foi o dia que eu reconheci Deus, Jesus, como sendo o meu Senhor e meu Salvador para minha vida. Agora vamos ao veredito das Bíblias protestantes. É o tipo de Bíblia que você precisa de ter em casa, se você não tem? Não, né? Ela tem 7 livros a menos, não acho que vale a pena você comprar uma Bíblia incompleta. Tá, Ana, mas ok, eu já entendi que tem traduções protestantes que são boas, mas por que você tá me recomendando, talvez, quem sabe, ter uma tradução protestante em casa e para que elas servem? Essa NTLH, como eu disse para vocês, eu uso para dar catequese. Significa que ela é super adequada para você dar uma catequese católica com frequência, usar ela na sua catequese regularmente? Com certeza não, né, meu chuchu? Mas ela me serve muito para eu mostrar pros meus crismandos naquela época, pros meus catecúmenos hoje, por que católicos e protestantes são tão diferentes. E por que eles, com certeza, não acreditam nas mesmas coisas. A gente consegue perceber isso muito claramente quando a gente lê a Bíblia protestante, né? Ela tem aqueles vieses da doutrina protestante já na sua tradução, geralmente. Já essa Almeida daqui, como eu também já falei, serve para eu carregar para qualquer lugar, ler em qualquer lugar, e eu acho isso ótimo. Se eu tivesse uma Almeida grandona, né? Uma Almeida com o Antigo Testamento todo, quer dizer, quase todo, né? Eu utilizaria ela para fins de comparação de tradução. Então, eu ia comparar com a Ave Maria, com a do Peregrino, com a de Jerusalém, com a CNBB, com as outras Bíblias que eu tenho aqui em casa, a fim de que eu conseguisse entender melhor o texto bíblico. Eu consigo fazer isso com essa bibliazinha daqui, mas eu só consigo fazer com o Novo Testamento, não com o Antigo, que é o que tem a interpretação mais difícil. Agora, se você tem um dinheirinho aí a mais para investir numa Bíblia top, compra a Bíblia King James. Você vai se deleitar com o quanto essa Bíblia é poética. Um amigo meu da Batista comprou uma King James e vocês vão, gente, se deleitar com a tradução poética dessa maravilha. A tradução dela é muito gostosa de ler. Se vocês quiserem investir também numa Bíblia um pouco mais barata, né, que é a NVI, também não tem problema. Eu acho a Almeida melhor do que a NVI, mas com certeza, pelo amor de Deus, não invistam numa NTLH, vocês vão perder dinheiro e tempo. Enfim, galera, eu espero que esse videozinho aqui tenha ajudado muito vocês. Eu vejo com frequência comentários de que vocês têm Bíblia protestante em casa. E a gente tá junto nessa, não tem nada de errado em ter Bíblia protestante em casa. Inclusive, eu tenho muita vontade de ter uma Bíblia ortodoxa. Vocês sabiam que eles têm livros a mais? Tipo, os protestantes têm livros a menos e os ortodoxos têm livros a mais. Acho isso, ó, um barato. Se vocês quiserem ver o review das outras Bíblias que eu já fiz aqui, eu já fiz da Bíblia Ave Maria, da Bíblia da CNBB, futuramente vai sair o da Jerusalém e depois também da Bíblia do Peregrino. É só vocês clicarem aqui do lado, vai ter o negocinho aqui para vocês acessarem a playlist, também tem os cards, também tem o link na descrição. Não se esqueçam de ajudar o canal colocando o joinha aqui embaixo, se inscrevendo no canal e ativando o sininho para as notificações. Quanto mais like, mais rápido o próximo vídeo de Bíblia sai, tá? Um beijo, meus chuchus, e até o próximo vídeo.